A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ficar rica e, paradoxalmente, é exatamente isso que as impede de chegar lá. Pode soar estranho, até ofensivo, mas quanto mais alguém se concentra obsessivamente em ganhar mais ignora o que realmente destrói qualquer chance de prosperar. Antes de pensar em crescer, multiplicar ou enriquecer, existe um passo anterior, muito mais simples e infinitamente mais poderoso, que quase ninguém faz. E é justamente por isso que funciona. Se você prestar atenção, vai perceber um padrão curioso. Pessoas inteligentes, formadas, trabalhadoras, que ganham salários razoáveis, continuam presas, ansiosas, vivendo de mês em mês. Enquanto isso, outras, aparentemente comuns, sem grandes talentos, avançam devagar, mas nunca voltam para trás. A diferença não está em saber ganhar mais. Está em algo que vem antes. Algo que a maioria ignora porque é chato, pouco glamuroso e não rende histórias bonitas para contar. O problema começa na pergunta errada. Quando alguém diz "eu preciso ficar rico", automaticamente a mente corre para investimentos, negócios, ações, criptomoedas, imóveis, renda extra, atalhos. Todas essas coisas parecem sofisticadas, difíceis e, portanto, atraentes. Mas essa pergunta já nasce torta. Ela empurra você para decisões complexas, cheias de risco, emoção e erro. A pergunta certa não é como ficar rico. A pergunta certa é o que precisa ser feito antes disso para não quebrar. Porque ninguém fica rico se antes não aprende a não perder. Existe um princípio simples, antigo e brutalmente eficaz por trás disso. Um princípio que não exige genialidade, apenas honestidade. Ele parte de uma inversão mental. Em vez de perguntar o que fazer para ganhar, pergunte o que garante que você vai perder. Em vez de imaginar o melhor cenário, imagine o pior. Não como pessimismo, mas como estratégia. Porque o pior quase sempre é óbvio. E se você consegue evitar o óbvio, já está muito à frente da maioria. Antes de tentar ficar rico, faça isso primeiro. Identifique com clareza absoluta tudo o que destrói dinheiro na vida real. Não em teoria, não em livros, na prática diária. O dinheiro não some por causa de uma grande tragédia na maioria das vezes. Ele morre aos poucos, sangrando silenciosamente. Pequenas decisões repetidas, hábitos aparentemente inofensivos, escolhas feitas no cansaço, no impulso, na comparação com os outros. O primeiro grande destruidor é o sangramento constante. Não é o gasto grande que quebra a maioria das pessoas. É o gasto pequeno que nunca acaba. Assinaturas esquecidas, serviços pouco usados, aplicativos que cobram todo mês, compras parceladas que se acumulam, taxas invisíveis. Parece pouco isoladamente, mas juntas formam um vazamento contínuo. Todo mês sai dinheiro que não melhora sua vida, não aumenta sua liberdade e não traz retorno algum. Em um ano isso vira milhares. Em 10 anos, vira uma fortuna que você nunca terá. Antes de pensar em enriquecer, você precisa estancar esse sangramento. Caso contrário, qualquer dinheiro a mais só vai escorrer pelo mesmo ralo. O segundo destruidor é a dívida que tira sua margem. Dívida não é apenas um número, é um estado psicológico. Ela rouba sua capacidade de escolher. Quando você vive no limite, qualquer imprevisto vira uma crise. Uma doença, uma demissão, um problema familiar e tudo desmorona. Pessoas quebram não porque ganham pouco, mas porque não têm espaço para errar. Antes de tentar ficar rico, você precisa criar margem. Espaço para respirar. Espaço para dizer não. Espaço para esperar. Sem margem, você é obrigado a aceitar qualquer coisa, vender na baixa, entrar em decisões ruins. Dívida excessiva transforma pequenos problemas em desastres. O terceiro destruidor é a ausência de reserva.
Viver sem reserva é viver apostando que amanhã será igual a hoje. E a história mostra repetidamente que não será. Crises vêm, mercados caem, empregos somem, custos inesperados aparecem. Quem não tem reserva não tem tempo. E quem não tem tempo, erra. Antes de enriquecer, você precisa comprar tempo. Reserva não é investimento sofisticado, é seguro de sanidade. Ela não serve para render muito, serve para impedir decisões desesperadas. O quarto destruidor é a pressa em ficar rico rápido. Esse é o mais sedutor e o mais mortal. Modinhas, promessas, oportunidades imperdíveis, histórias de gente ganhando muito em pouco tempo. O medo de ficar de fora empurra pessoas comuns para jogos que não entendem, em momentos ruins, com expectativas irreais. O resultado quase sempre é o mesmo. Entra no topo, sai no fundo, repete até quebrar. Antes de tentar enriquecer, você precisa aceitar uma verdade desconfortável. Ficar rico devagar é a única forma confiável. Todo atalho cobra um preço alto demais. Quando você olha para esses destruidores, algo interessante acontece. Eles são óbvios. Não exigem inteligência avançada para serem identificados. Exigem apenas coragem para admitir. E é aqui que a maioria falha. Porque admitir essas coisas significa assumir responsabilidade. Significa reconhecer que o problema não foi a falta de oportunidade, mas escolhas repetidas. E isso dói no ego. Mas é exatamente essa honestidade que separa quem avança de quem fica preso. Antes de tentar ficar rico, faça um exercício simples, mas poderoso. Pegue papel e escreva: o que garante que eu não vou enriquecer nos próximos 10 anos? Seja brutal. Liste tudo. Gastar sem controle. Parcelar tudo. Viver comparando. Não ter reserva. Entrar em investimentos que não entende. Depender de força de vontade. Ignorar planejamento. Depois, para cada item, escreva o oposto. Não precisa de genialidade. Se isso me empobrece, o oposto me fortalece, e comece por aí. Nesse ponto, muitos perguntam: mas e investir? E ganhar mais? E oportunidades? Tudo isso vem depois. Muito depois. Primeiro você precisa parar de cavar o buraco. Ninguém constrói riqueza enquanto continua repetindo comportamentos que a destroem. É como tentar encher um balde furado. Você pode despejar mais água, mas o nível nunca sobe. Outro ponto essencial, que quase ninguém considera, é conhecer seus próprios limites. Não onde você é bom, mas onde é péssimo. Ego atrapalha essa análise. Algumas pessoas são impulsivas. Outras odeiam esperar. Outras se empolgam fácil. Saber isso não é fraqueza, é proteção. Antes de tentar ficar rico, você precisa parar de jogar jogos nos quais você perde. Não porque são ruins, mas porque não combinam com você. Jogue apenas jogos em que sua natureza não trabalha contra você. E aqui entra uma verdade dura. Força de vontade não funciona no longo prazo. Você não é confiável quando está cansado, estressado, com fome ou emocionalmente abalado. Ninguém é. Por isso, antes de tentar enriquecer, crie sistemas que te protejam de você mesmo. Automatize decisões boas. Dificulte decisões ruins. Tire cartões de crédito do alcance. Automatize investimentos simples. Corte gatilhos de consumo. Sistema sempre vence motivação. Ao longo da história, em todas as crises, o padrão se repete. Quem sobrevive não é o mais esperto, é o menos exposto. Quem tem margem, tempo e paciência atravessa a tempestade e muitas vezes encontra oportunidades justamente quando os outros estão desesperados. Não porque previu o futuro, mas porque não se colocou em posição de fragilidade. Existe uma fantasia coletiva de que enriquecer exige ousadia constante, risco extremo, genialidade. A realidade é muito menos cinematográfica.
Enriquecer, para a maioria, é um processo silencioso, repetitivo e até entediante. Gastar menos do que ganha. Investir o básico. Não mexer. Evitar burradas óbvias por tempo suficiente. Isso não impressiona ninguém, mas funciona. Sempre funcionou. Antes de tentar ficar rico, entenda isso. Não é sobre fazer algo extraordinário. É sobre parar de fazer o que destrói todo mundo. Esse é o passo que quase ninguém quer dar, porque não dá status, não gera conversa e não parece especial. Mas é exatamente aí que mora o poder. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo se alguma dessas armadilhas te pegou em algum momento. Se inscreve no canal e deixa o like, porque esse tipo de conteúdo simples e honesto quase nunca é valorizado. Mas pode mudar completamente a forma como você lida com dinheiro e com a vida. E agora, para de procurar o próximo atalho milagroso. Faça isso primeiro. Depois, o resto fica muito mais fácil.